7 razões para nós jejuarmos, nós que somos cristãos. Então, eu quero te passar essas 7 razões. E quero que você termine de ver esse vídeo e esteja convicto, ao terminar, que realmente nós precisamos jejuar. Nós precisamos usar dessa prática para nos aproximar mais do Senhor, para estarmos cheios do Espírito Santo. Porque esse é o mandamento do Senhor, enchei-vos do Espírito Santo. E esse é um dos meios. Então eu quero que você preste atenção, anote os versículos, vamos fazer esse estudo aqui comigo, sobre as razões pela qual nós devemos jejuar, mesmo sendo cristãos agora da nova aliança. Primeira coisa, o significado do nome jejum. Jejum no grego significa abster-se. Então, abster-se de alimento. Jejum era uma prática muito comum, usada pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos fariseus, que jejuavam 2 vezes por semana. Então, o jejum era praticado no Antigo Testamento. Mas nós vamos ver o que Jesus também vem nos falar sobre o jejum. Em Mateus 9, no versículo 15, e também em três passagens, nos 3 evangelhos, em Marcos 2, 18 e 22, em Lucas 5, 33 e 39, está assim: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Os fariseus perguntaram para Jesus: por que os discípulos de João Batista jejuavam e nós, os fariseus, os escribas, jejuamos 2 vezes por semana e os teus discípulos não jejuam? Então Jesus ele fez também essa pergunta: pode jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo, enquanto o noivo está com ele? Pode? O Senhor falou assim: não, agora não, que Jesus era o noivo, Jesus estava com eles. Mas quando eu for tirado, eles jejuarão. Então Jesus, ele disse que os discípulos iriam jejuar. E uma das razões pela qual, vamos começar pelas razões. Primeira razão, por que nós devemos jejuar? Primeiro motivo, porque Jesus jejuou. Jesus, ele é um exemplo para nós de tudo. Ele veio para nos dar o exemplo, para nos mostrar como agir. Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. E quando ele vai começar o seu ministério, começa dizendo a palavra que ele jejua 40 dias, que está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 2. Nos outros evangelhos também estão escritos. Em Mateus também, no capítulo 4. Ele fala: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. Então Jesus jejuou por 40 dias. A Bíblia também nos fala que ele não comeu. Provavelmente ele bebeu água, mas ele não comeu. O jejum ele pode ser parcial, ele pode ser de um alimento, ele pode ser de todos os alimentos, ele pode ficar com a água. Ele estava no deserto. E Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, ele como homem na carne, ele precisava da água. E ali, então fala que ele não comeu. E ele começou o seu jejum. Ele fez o seu jejum, ele começou o seu ministério jejuando. E outro motivo, qual a segunda razão para nós jejuarmos? A segunda razão é porque os discípulos também jejuaram, iriam jejuar. Como eu li lá no Marcos 9,15, também em Marcos, no capítulo 2 e no versículo 20, diz: mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Então o Senhor disse que os discípulos iriam jejuar. Então Jesus deu primeiro o exemplo, depois os discípulos. E se nós queremos ser discípulos do Senhor e vivermos no Espírito, então também nós devemos jejuar. Terceira razão, porque há casta de demônios que só sai com oração e jejum. Em Marcos 9, no versículo 29, está escrito assim: e disse-lhe, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aqui foi o caso daquele menino, que o seu pai foi atrás dos discípulos para eles expulsarem o demônio daquele menino. E os discípulos não puderam expulsar. E Jesus veio e expulsou, e depois os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Os outros, eles estavam acostumados a expulsar, mas
nesse caso, eles não conseguiram. Então Jesus falou para eles, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então nós queremos servir o Senhor, que somos cristãos, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar em oração e jejum. Não significa que se alguém ficar endemoniado e você precisar expulsar, você tem que estar em jejum. Significa que você precisa ter uma vida de oração e jejum. Tem pessoas que eu não estou jejuando, como é que eu vou expulsar? Não, você vai expulsar o demônio na autoridade do nome de Jesus. Mas é necessário nós termos uma vida de jejum e oração, para que nós possamos ter mais autoridade, né, para expulsar esses demônios. E a autoridade não está no jejum, a autoridade está no nome de Jesus. Mas o jejum, ele é o meio, ele é o caminho. Eu posso até te dar um exemplo para tentar te mostrar o que é o jejum. A pessoa fala, então eu vou jejuar para ter autoridade? Não, você vai jejuar para estar cheio do Espírito Santo. Você vai jejuar para você estar preparado, mas a autoridade é no nome do Senhor. Mas eu quero te dar aqui um exemplo. Só para você entender que é o meio. Preciso comprar um remédio para curar minha dor de cabeça. Então, para comprar o remédio, eu uso dinheiro. Mas a cura não está no dinheiro, e sim no remédio. O dinheiro apenas foi um meio que eu utilizei para alcançar a cura. Então, aqui esse exemplo. Realmente, às vezes eu mesmo sempre tenho às vezes dor de cabeça. E eu preciso comprar um remédio para dor de cabeça. Um remédio simples lá para dor de cabeça. E eu uso o quê? O dinheiro. Mas é o dinheiro que está a cura da minha dor de cabeça? É o dinheiro que vai me trazer o alívio da dor de cabeça? Não. O dinheiro foi só o meio que eu usei para comprar o remédio. O remédio que vai me dar o alívio. O jejum é bem isso. É o jejum que vai te dar autoridade? Não. Ele é o meio. A autoridade está no nome de Jesus. Jesus já nos deu essa autoridade. Mas o jejum é o meio que nós vamos usar para alcançar essa autoridade. Ficou entendido? Se tiver, às vezes, alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, que nós vamos, conforme a gente puder, eu souber também, porque eu gosto de estudar a palavra, mas também não sei tudo. Quer dizer, sei muito pouco, mas aquilo que eu gosto de estudar, o Senhor tem colocado para mim passar, eu estou passando. Mas se estiver aí, eu posso, às vezes, tentar te ajudar, sim. Mas aqui, então, ficou esse exemplo. Então, o jejum é o meio. Mas a autoridade para expulsar os demônios, a autoridade para expulsar as enfermidades, vem no nome de Jesus, a autoridade vem de Jesus. Agora, uma quarta razão. Porque os Jesus jejuaram para serem instruídos pelo Espírito Santo para fazerem a obra de Deus. Nós também devemos orar e jejuar para recebermos instrução do Espírito Santo. Aqui, se nós formos lermos, eu quero ler duas passagens. Em Atos, no capítulo 13, no versículo 2 e 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Em Atos, depois 14, no versículo 23, em Atos ainda. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos os anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aqui, em todas essas duas passagens, os discípulos, quando eles iam decidir alguma coisa, quem que sairia para a obra, como que seria, como que eles seriam instruídos pelo Espírito Santo, eles oravam e jejuavam. Então aqui, os apóstolos, depois depois que eles passaram, depois que Jesus veio, Jesus já tinha voltado para o céu, eles começaram a igreja aqui no início da igreja, e para eles terem instrução do Espírito Santo, eles oravam e jejuavam. E nós temos que orar e jejuar também. Nós estamos vivendo esses dias tão difíceis. E nós precisamos da instrução do Espírito Santo
para tudo na nossa vida. Os obreiros, os pastores, principalmente que estão na direção, precisam estar orando e jejuando para tomar as decisões conforme o Espírito Santo. Mas nós, na nossa vida, mesmo na nossa vida individual, na nossa casa, muitas coisas que nós temos dúvida em que decidimos. Tem coisa que é simples, tem coisa que, dependendo da tua decisão, se você errar, você não vai cobrar tanto, mas tem coisas na tua vida, que tem decisões na tua vida, que vai mudar a sua vida inteira. Que pode mudar a sua vida completamente. E nós temos que ter direção do Espírito Santo para tomarmos as decisões certas. E uma forma de nós buscarmos no Senhor é através do jejum. É orando. Senhor, qual decisão que eu devo tomar? Senhor, como que eu devo fazer, Senhor? Porque tem decisões, irmãos, que a gente realmente, depois que passa, você fala assim, nossa, eu não fui instruído, eu não busquei no Senhor. E nós devemos buscar no Senhor em tudo que nós vamos decidir. Porque a nossa vida, nós já entregamos para o Senhor, depende do Senhor. E tem coisas que nós vamos pagar, às vezes nós vamos nos arrepender, vamos tirar a nossa paz, vai nos atrapalhar na obra, decisões que nós tomamos. Então, para tomar decisões, jejum. Ore e jejum. Então, essa foi a quarta razão para você tomar decisões. Você pedir instruções para você pedir instrução do Espírito Santo e o Espírito Santo te responder. Jejue. Ore e jejue. Você pode ver que todos os versículos que eu estou citando sempre tem a oração e o jejum. Os dois andam juntos. É importante ter a oração e o jejum. Agora, a quinta razão. Porque o jejum é um dos meios que usamos para alimentar o espírito e mortificar a carne. O jejum é uma forma de nós mostrarmos a nossa fome por Deus. A fome da nossa alma. Então, é uma maneira, é um meio, como eu falei lá atrás, é um meio, é uma forma de nós usamos para alimentar o espírito. Né? Em Gálatas 5,17 está assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É como se lá dentro de nós, eu até já falei isso em outros vídeos, mas aqui vou falar novamente. É como se dentro de nós houvéssemos dois leões, brigando para ver quem que vai dominar, quem que vai estar no domínio da nossa vida. E qual que vence? O que é mais bem alimentado. O leão que estiver mais bem alimentado é o que vai vencer. Então nós precisamos alimentar o espírito. E o jejum é uma forma, é um meio de nós alimentarmos o espírito. Nós alimentamos o espírito com oração, com leitura da Bíblia. Nós alimentamos o espírito em comunhão, na igreja, no louvor, na adoração. Mas uma forma também muito especial é no jejum. Quando nós deixamos de alimentar a nossa carne e alimentamos o espírito, nós passamos a alimentar verdadeiramente o espírito. Então é um meio, né, de nós alimentarmos e conseguirmos vencer esse velho homem. Essa carne que a gente diz seria o nosso velho homem que fica ali ainda querendo nos dominar. Então é importante, então quando nós jejuamos, nós nos aproximamos mais do Senhor. E assim, como que nós aproximamos mais? Uma forma, quando você está de jejum, você vigia mais. E a Bíblia fala, orar e vigiar. Por que você vigia mais? Porque você, ainda mais pessoas igual eu, tem mania de ficar beliscando, pega uma coisa ali, pega uma fruteira, já pega uma fruta, às vezes tem um docinho, né, louca por causa de doce, pega um docinho. Então, quando eu estou jejuando, eu tenho que ficar atenta para não pegar alguma coisa e comer. Então, quando você está jejuando, você está sempre vigiando. Você vigia mais. E espiritualmente também. Por quê? O jejum não é só abster do alimento. O jejum ele tem que ser acompanhado também de consagração, de deixarmos algumas coisas, né, principalmente que nos faz afastar do Senhor. Então, nós estamos mais atentos, mais alerta, vigiando. E geralmente quando pelo menos quando eu tô jejuando, quando eu vou deixar aquilo de comer,
eu tô com vontade, dá aquela vontade de comer, eu lembro do Senhor e eu glorifico. Não, Senhor, eu tô jejuando para a glória do teu nome. Então você sempre acaba ficando ligado ao Senhor. A hora que o estômago ronca, que você escuta o barulhinho do estômago roncando, a hora que você sente vontade de comer uma coisa. Então você lembra, não, eu estou jejuando para o Senhor. Eu estou em jejum. Então você está sempre com a sua mente ali ligada no Senhor. Então nos atrai, nos aproxima do Senhor e nos faz mais vigilantes também. Sexta razão para você jejuar é uma demonstração de arrependimento. Isso lá no Antigo Testamento, lá no livro de Jonas, a cidade de Nínive seria destruída, mas eles levantaram um jejum de arrependimento, aclamaram jejum até os animais, eles tiraram os alimentos até dos animais. Todos jejuaram, grandes, pequenos, o rei, todos jejuaram em arrependimento dos seus pecados, como uma demonstração de arrependimento dos pecados. E nós também somos pecadores, erramos. Nós não somos praticantes do pecado, mas nós erramos. E há momentos que nós devemos jejuar, como um arrependimento de pecados. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 12, está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e pranto. Ali Joel estava clamando aquele povo, para que o povo viesse se converter. E uma maneira de mostrar essa conversão seria com jejum e com choro. Então nós devemos sim estar, há momentos que nós devemos jejuar por arrependimento, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que Deus, Ele realmente perdoe. O Senhor, Ele ama quando nós nos arrependemos. Às vezes nós, além de falar, nós temos que ter ação. E um jejum de você pode fazer um jejum de arrependimento. Senhor, esse jejum é porque, olha, eu fiz isso, eu não devia ter feito isso. Eu quero fazer esse jejum como uma forma de arrependimento. Como fez o povo de Nínive, orou, jejuou, se humilhou e Deus livrou aquele povo de ser destruído. Agora, a sétima razão. Lógico que teria mais razões, mas eu colocou aqui no meu coração essas 7. A sétima razão é quando precisamos de uma providência de Deus. Quando nós precisamos de uma intervenção divina. Quando nós não temos outra esperança a não ser o Senhor, nós demonstrarmos ao Senhor a nossa total dependência dEle. Não é uma troca, gente. A pessoa fala assim, eu vou jejuar, então eu vou jejuar e vou apresentar para o Senhor, e o Senhor vai me dar aquilo que eu estou pedindo, porque como se fosse uma troca. Não, isso não funciona com Deus, gente, não funciona. Porque assim, o jejum, ele vai nos beneficiar, é a nós que vai beneficiar, né? Então não é uma troca com Deus, mas é uma maneira de nós falarmos assim, olha, Senhor, um meio, um modo de nós falarmos para Deus, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu já tentei com as minhas forças, eu já fiz o que eu tinha que fazer, mas eu não posso sozinho. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Eu vou fazer esse jejum, que o Senhor tenha misericórdia e venha entrar com a providência na minha vida. Venha, Senhor Jesus, realmente ter uma intervenção divina. Nós vemos isso no livro de Esther, quando Esther precisava chegar diante do rei, sem ser chamada. Ela corria risco de morte em favor do seu povo. E ali ela falou para todos jejuar. Ali foi um jejum coletivo, que eram para todos jejuarem por 3 dias, e só depois desses 3 dias ela chegaria diante do rei. Que ela precisava que Deus intervisse em favor do seu povo. E Deus entrou com a providência. Josafá também, numa situação de guerra, uma situação em que o inimigo tinha o cercado, uma situação que eles não tinham o que fazer. Josafá pregou um jejum também coletivo, e que todos deveriam jejuar. E Deus dá vitória a Josafá. Então, esses são jejuns que podem ser coletivos. A igreja, no momento que está vivendo hoje, é momento da igreja levantar com jejuns coletivo, buscando pelo Senhor, buscando por providência do Senhor. Mas você
Talvez se na tua igreja não está fazendo isso, então comece você. Você já pode fazer a diferença. Comece você orando e jejuando. Comece você buscando pela providência do Senhor, em oração e jejum. E o Senhor vai te dar vitória. Então o jejum é um meio para nós nos aproximarmos de Deus. É um dos meios que nós cristãos devemos usar. Eu espero que você jejue. Não sei quantos dias e seja constante. Eu jejuei sim o ano passado. Não, nosso jejum deve ser uma prática constante. Devemos jejuar pelo menos, eu acredito, pelo menos para a minha vida, uma vez por semana. Não sei, isso você vai definir. Mas não deixe de jejuar. Porque Deus tem vitórias, tem coisas grandes para fazer na tua vida, que você precisa estar preparado. É um meio que como um soldado que vai para a guerra, ele precisa de estar preparado, ele precisa de armas, ele precisa de instruções, ele precisa estar preparado. A nossa guerra é espiritual. Então o jejum é um meio de nós nos prepararmos para a guerra. Um soldado sem preparo, ele vai morrer logo. Um soldado sem preparo, ele não tem condições de ir para a guerra. Mas nós já estamos numa guerra espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual. Então você precisa ter consciência disso e precisa iniciar essa prática do jejum constante. Que Deus abençoe a sua vida e fale mais ao seu coração.